E aí, meu povo, tudo bom? Vamos falar de um assunto importante aí, presente na competência 1, a relação de identidade, e presente também na competência 2, a relação de poder entre as nações. Só que não é só o Enem que cai essa questão cai na VUNESP, cai na Unicamp, cai nas provas do Sul do Brasil, cai na UF, na UFMT, é a União Europeia, um dos grandes assuntos da ordem mundial, principalmente para o ano 2020, que aconteceram diversas transformações. Mas dentro dessa ideia temática, eu vou iniciar com a formação do bloco. O normal é a gente começar falando a partir da consolidação do mercado comum, mas eu quero voltar um pouquinho para a gente entender como isso foi pensado. Então, o primeiro ponto aí a anotar chama-se Plano Marshall. Para quem não lembra, é o plano de ajuda aos países destruídos pela Segunda Guerra Mundial na Europa. Olha aí a relação. Banco Mundial com obras de infraestrutura, FMI com o desenvolvimento de ajuda aos países em dificuldade, gerenciado pela maior potência capitalista do período pós-Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos. Então esse plano ele durou aí de 48 a 52. E aí merece um parênteses. O parênteses é o seguinte: na Primeira Guerra Mundial houve uma relação de ódio entre França e Alemanha. Teve o Tratado de Versalhes, foi um tratado bastante humilhante para os alemães. Os alemães sofreram muito com isso. Depois da Segunda Guerra Mundial, não. Depois da Segunda Guerra Mundial, o acordo foi o chamado Tratado de Potsdam. E aí, nesse Tratado de Potsdam, houve um processo de reconfiguração e de rearranjo do espaço alemão. Ou seja, a Alemanha foi ajudada para que não cometesse o mesmo erro. Então, a relação é essa. Primeiro, teve um erro. Nesse erro se desenvolve o fascismo ou nazifascismo alemão. Na segunda, a gente não quer recapitular essa ideia, então vamos melhorar a vida dos alemães. E aí, nesse plano Marshall, associado a essa nova visão europeia, se configura o que a gente chama de bloco europeu. E aí começa em 1952. A França e a RFA, República Federativa Alemã, aquela Alemanha capitalista, começam a fazer acordos numa SECA, Comissão Econômica do Carvão e do Aço. SECA, o nome da sigla. E aí eles começaram a retirar carvão, desenvolver metalúrgicas e siderúrgicas juntos e exportar produtos. E viram que, em comunhão, eles estavam desenvolvendo tecnologia em conjunto, tendo menos custo e tendo mais lucro na parte da venda. Então o negócio começou a dar tão certo que em 1957, data importantíssima, é criado o que a gente chama de Mercado Comum Europeu ou Comunidade Econômica Europeia, chamado Tratado de Roma. E aí nesse Tratado de Roma participa Itália como membro fundadora, a Alemanha Ocidental, a RFA, a França e é chamado um mini bloco que existia lá, chamado Benelux, Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Forma-se a Europa dos seis. Nasce o mercado comum europeu. E aí vale o outro parênteses. São 5 níveis que existem de possibilidade de blocos econômicos. O mais simples é uma área de livre comércio, muito comum, na esfera da APEC, Tratado Transpacífico, a estruturação do NAFTA, são blocos mais simplórios. Aí tem o nível 2, que é a chamada União Aduaneira, que é o nosso bloco, é o Mercosul, que ele já tem taxas, alíquotas em comum. É o que a gente chama de política comum. Então, dentro dessa estrutura, a gente vê muito isso no Mercosul, embora esteja meio em crise, mas é um bloco importante. Temos o terceiro nível, que é o mercado comum europeu. Então, já nasce em 1957 um terceiro nível, um nível de maior integração. Chegou-se, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, no quarto nível, de uma união econômica monetária, quando adota a mesma moeda. E o último nível, o nível macro, é a integração total. Houve a tentativa, mas a tentativa foi frustrada. Vou falar também um pouquinho mais para frente. Pois bem, em 1957 foi feito e aí merece o destaque aí, a anotação Reino Unido. Tudo que for referente ao Reino Unido é importante saber. Reino Unido não é membro fundador, não é membro fundador da União Europeia. É importante saber isso. Ele não quis naquela época porque ele estava muito atrelado aos interesses dos Estados Unidos e falou, melhor Estados Unidos do que os pobres da Europa que estão tentando vencer. Tiro no pé, tiro no pé. Em 1973, ele vendo esse tiro no pé, esse pavor da Alemanha Ocidental ultrapassá-la economicamente, da França estar coladinha no seu PIB, o Reino Unido falou, tem que participar disso aí. Isso aí tá um sucesso, tá fantástico, glorioso. E aí o que que acontece? Reino Unido pede para entrar. Reino Unido, Irlanda, porque está na ilha da Irlanda, né? E a Dinamarca. 3 países pedem para entrar. E o que que o pessoal do mercado comum europeu faz?
aceita, fala, pô, bacana, boa entrada, vamos entrar, entra aí, vamos fazer parte desse grupo, vamos fazer aqui a cirandinha de desenvolvimento econômico da Europa. E aí o pessoal entra. E aí já tem mais países entrando. Aí, de repente, um país dá um tiro, chama-se Grécia. A Grécia falou assim, gente, eu posso entrar? Muita gente riu. Por quê? Porque a Grécia é um país em desenvolvimento, que a Grécia engana a gente, né? Porque quando a gente estuda história, pô, a Grécia é tão fantástica no começo aí do estudo, fala, pô, essa Grécia aí, fantástica, só manda e desmanda, toma território. Mas, na verdade, hoje ela é um país em desenvolvimento, tá? É um país bem medíocre. É um país bacana, bonito, tal, mas é mais problemático do que um país em destaque. E aí a Grécia pede para entrar em 82. E essa entrada, ela foi analisada pela Europa como um fundamento importante. Então a situação problema de resposta é: por que a União Europeia, hoje, na época mercado comum europeu, aceitou a entrada da Grécia, um país em desenvolvimento? Porque ela é europeia. A Grécia é europeia, culturalmente europeia, populacionalmente europeia. A religião cristã, tudo isso é muito importante, porque eles precisavam de mão de obra, precisavam de gente para trabalhar na Europa. Então é melhor um europeu pobre, mas um europeu. Então eles pensaram muito isso e a Grécia foi lá e entrou. Em 86 entra o casal 20 da Europa, Portugal e Espanha, estão em todas, navegações, mercantilismo, quando tem crise eles entram juntos, aí até tendo problema com o coronavírus, está todo mundo desesperado, Portugal e Espanha. Então eles foram lá em 86 e fizeram o pedido, mais países entrando. E aí o tempo vai passando e acontece um fato extraordinário. Acaba a União Soviética. O socialismo, que brigava com o capitalismo, se desfaz. Essa briga bipolar, ela se perde. Então os países que eram neutros começam a falar, pô, agora é minha hora, hein? Agora é a hora de eu brilhar. É aí que Suécia, Finlândia e Áustria pedem para entrar e são rapidamente aceitos. 2 países merecem outro destaque. Suíça e Noruega. Fizeram o chamado plebiscito. Criou-se uma lei e aí o povo foi votar a lei. Qual que era a lei? Queremos ou não entrar na União Europeia? O que foi decidido dessa lei? Para você ter noção, mais de 85% da população da Suíça disse, não, eu não quero entrar na União Europeia, não tem sentido, não quero dividir minhas riquezas, não preciso disso, eu posso fazer comércio com o que eu quiser, eu já sou uma nação muito rica, muito próspera e com um ótimo IDH. Então eles não toparam, eles não quiseram fazer parte da União Europeia. Mesmo assim, a União Europeia vai continuando, até que em 2004 acontece um fato extraordinário. A Europa anuncia a entrada de diversas nações, 10 nações, que eram nações que compunham o leste europeu e a antiga União Soviética. Aí vale uma nova anotação. Interessante e importante saber quem são esses países, tá? Entender a diferença do que é leste europeu, área da cortina de ferro, do que é ex-União Soviética nesse caso. Então, foram aceitos 10 novas nações. Letônia, Estônia e Lituânia faziam parte da União Soviética até dezembro de 91, na época do colapso da União Soviética. Esses países eram da antiga União Soviética, países da região do Báltico, aquele mar lá em cima, na Europa. Aqui, ó, vou te mostrar, ó, bem aqui, ó, essa região aqui, ó, a região do Báltico. E aí temos também a outras nações, como a Polônia, muito importante na Segunda Guerra Mundial, muito falada nela, aí participa da União Europeia. Um país se desfez, Tchecoslováquia, e virou República Tchecoslováquia, os dois entraram, então aí de 3 já virou 6. Aí temos aí também como membro a Hungria, fez parte. Aí tem um país que é uma antiga nação da Iugoslávia, que também se fragmentou, a Eslovênia. E tem mais 2, Chipre e Malta, 2 ilhas do Mediterrâneo, que essas 2 entraram principalmente por questões geopolíticas de setor militar, de controle do Mediterrâneo, uma área de entrada política e espacial da Europa. Aí formaram mais 10. Nessa, já temos aí 25 nações. Aí em 2007, a União Europeia de novo anunciando, mais 2 nações ingressaram no processo. Que nações foram essas? Romênia e Bulgária, também do leste europeu, na antiga cortina de ferro. E para fechar com chave de ouro, uma situação problema. 2013, entrou na União Europeia a Croácia. Nesse mesmo ano foi aceita a entrada de uma outra nação, Ucrânia. E o que tem a Ucrânia aí? A Ucrânia, aquela nação que, assim que anuncia a possibilidade de entrar na União Europeia, o povo da Ucrânia vai festejar na rua e o governo fala, não,
porque o governo, a gente não vai perder a nossa relação com a mãe Rússia. Olha aí, Vladimir Putin. Governo da Ucrânia na época, em 2013, ele era um governo ligado diretamente aos interesses da Rússia. Tira-se o presidente do poder. Vladimir Putin anuncia o quê? Anuncia que estabelecerá um controle maior da Ucrânia e o mundo todo verifica como é essa ação. Essa ação repercute num fato. A Rússia entra dentro da Ucrânia, toma uma região chamada Crimeia, determina eleições na Crimeia, por causa que lá tinha um porto chamado Porto Sebastopol. E esse porto é importante porque existe um local chamado Mar Negro. E do Mar Negro tem dois estreitos, Bósforo e Dardanelos. Tem até uma explicação do estreito de Bósforo e Dardanelos lá em Humanas e Linguagem, depois dá uma olhadinha lá. E daí sai pelo Mediterrâneo. Olha que boa saída geográfica. Então ela precisa disso. E até hoje a Ucrânia não faz parte da União Europeia, porque está em estado de guerra, e também não tem a região da Crimeia sob seu controle. Ou seja, é um país conflituoso. E assim se fechou na época 28 nações. Na época, porque atualmente são 27 nações com a saída do Reino Unido. Aí outros pontos importantes para a gente rever nesse processo da União Europeia é a questão de algumas denominações. A primeira, espaço Schengen. O que é isso? Que conceito é esse? É o espaço de livre circulação de pessoas na Europa. Todas as nações da União Europeia fazem parte? Não. O Reino Unido, por exemplo, fazia parte da União Europeia e nunca fez parte do espaço Schengen. Agora, o que eu quero que você entenda é que tem nações que não participam da União Europeia, mas estão no núcleo da Europa e participam do espaço Schengen, que é o caso da Suíça, que é o caso do Vaticano, o caso de Mônaco, o caso de Andorra e outras nações, ok? Então, é o espaço de movimentação, de livre movimentação, que ela foi aprovada em 85, teve algumas alterações, melhorias, mas desde 85 ela está valendo. Toda pergunta que fala sobre refugiado, que o refugiado, no momento que chega numa dada área, situação problema, por exemplo, o refugiado da Líbia chega na Grécia, pelo sul. Quando ele chega na Grécia, não necessariamente ele quer ficar na Grécia, só que a Grécia que analisa, pelo espaço Schengen, a questão da movimentação. Se a Grécia falar que pode entrar como refugiado, o cidadão tem direito a 90 dias circular pela Europa, procurar um dos países que participam da União Europeia, do espaço Schengen, e pedir visto de refúgio, o que acontecia muito com as pessoas que iam para a Alemanha, porque a Alemanha não tem aquela saída sul para o mar, então eram pessoas que vinham do sul, da Itália, da Espanha, da França, da própria Grécia, e percorriam até a Alemanha, que foi um dos países que mais recebeu refugiados. Ok? Ele também trata com a questão do turismo, então os turistas eles estão propícios a se movimentar por esse espaço também. Outra questão importante foi que em 99 foi lançado internamente a moeda denominada euro. E aí o euro foi lançado em 99 e em 2002, janeiro de 2002, ele passou a circular como uma moeda mundial. É uma moeda muito forte, tem uma valoração maior que o dólar, e esse fato deriva da grande necessidade que a Europa tem de importar produtos básicos. Então ela importa muitas commodities. É um dos pontos para prestar atenção aí. Itália não está hoje com problema do coronavírus? A Espanha, a Alemanha, a tendência é que eles vão importar menos commodities. Nós temos problemas em relação a isso. A Bolsa de Valores do Brasil está totalmente desorganizada, fora o comércio internacional. Tranquilo? E o último ponto são os tratados. Dois eu gostaria que você lembrasse. Em 93, o Tratado de Maastricht, que dá vazão ao nome União Europeia, a partir de várias alterações de mercado comum, circulação de pessoas, melhoria da política agrícola, política militar comum, política ambiental comum, ou seja, diversos elementos de integração. Então virou um chamado Tratado de Maastricht, só que não é esse que vigora hoje. Em 2012, houve uma tentativa frustrada de um processo de integração total que não deu certo, por diversos fatores, a Holanda foi contra, a França foi contra, seria uma regra comum para toda a Europa, é muito difícil, culturalmente eles têm fatores diferentes. Vou dar alguns exemplos, né? Na Holanda, temos a maconha, a eutanásia, como é que vai fazer isso na Itália? É bastante complicado. Tem países que a lei trabalhista é de um jeito, tem outros que é de outro, então existem diferenças econômicas, políticas e culturais. E aí, como foi feita a eleição, o Tratado de Maastricht morreu, e atualmente o tratado que vigora é o Tratado
de Lisboa. Esse é o tratado que vigora no momento. E tem um outro fato, que é o fato da Turquia. Qual a situação, o problema da Turquia? A Turquia é um país bicontinental. Eles têm terras na Europa, um pequeno pedaço, e muita terra na Ásia. Só que o problema não é só a questão espacial ser um país bicontinental. É que a Turquia é de população muçulmana, num ambiente europeu, culturalmente cristão. Então a Turquia está pedindo para entrar desde a década de 70. Economicamente, ela tem todos os atributos para entrar. Ela tem uma economia muito mais forte que a Hungria, que a Polônia, que a República Tcheca. Só que, politicamente, culturalmente, ela é vista como um grande problema para a Europa. Primeiro grande problema, questão religiosa. Segundo grande problema, e o mais chamativo, questão populacional. Porque na Europa, a União Europeia criou um parlamento chamado Parlamento Europeu. E nesse parlamento, a configuração é baseada na presença populacional. E a Turquia é um dos países mais populosos que nós temos na Europa. Então ela teria uma grande força dentro do bloco. Então a todo momento a Europa fala que está analisando e a Turquia está fazendo pressão. E hoje o grande foco da pressão turca são os migrantes que saem da Síria, que muitos estão saindo agora da Jordânia e estão vindo do Afeganistão, passam pela fronteira sul, que ele abriu a fronteira, rumo à Europa. E aí a Europa fica na mão da Turquia, porque tem que ceder dinheiro para campos de refugiados, tem que favorecer alguns elementos econômicos para que a Turquia não abra a porteira de uma vez e entre uma galera vinda desses países com dificuldades políticas, sociais e étnicas para o núcleo da Europa. Principalmente no momento como o de 2020, que a Europa passa por uma questão de saúde pública extremamente grave, fechando as fronteiras, que é um destaque para as provas de 2020. Eu viria isso muito numa prova de São Paulo, falando que o espaço Schengen ele está se fechando em razão de problemas associados ao coronavírus, o que é verdade. E é uma coisa bem estranha dentro da política europeia. Aí fundamenta o último ponto. Schuman. O que é o espaço Schuman? O espaço Schuman é o espaço de integração europeia, visto em 1957, foi o Plano Schuman, que ele queria reduzir a força dos Estados Unidos como mandatário político e ampliar o poder dado aos países da Europa, ou seja, a Europa se autodeterminar. Então esse foi o Plano Schuman. Ele deu certo, tá? A Europa cresceu após esse plano, a União Europeia se tornou o grande elemento entre os blocos econômicos, fortalecendo ainda mais o grande fator do capitalismo contemporâneo, que a gente chama de globalização. Então é isso, gente. Espero que tenha tido várias informações aqui. Eu gostaria que vocês lembrassem dos tratados, dos planos, lembrassem dessa historicidade, lembrassem do Reino Unido. Então, anota depois você dá uma revisada aí no vídeo. Um abraço a todos, bom estudo!